do site, tá certo? Certo, vou disponibilizar. Exatamente, mandado de segurança você pode disponibilizar aí para o grupo, ok? Quem quiser acompanhar pelo roteiro, é muito importante que tem uns trechos que eu vou precisar que vocês acompanhem, que o pessoal acompanhe, porque é importante a leitura e para a compreensão da análise que eu vou fazer sobre a matéria, não é? Bom, apenas informar inicialmente que o mandado de segurança é um instrumento processual criado na Constituição de 34, certo? Foi regulamentado logo em 1936, através de lei ordinária, né? Em 1937 ele foi retirado da Constituição. Em 1945 ele foi 45 e 46 na Constituição de 46 foi renovado, restaurado, né? Foi regulamentado em 1951 pela lei 1533, essa lei que perdurou e vigeu e vigil, são duas palavras que o pessoal se equivoca muito, as duas estão corretas. Eu vi uma vez na universidade dois professores exímios conhecedores de português falando sobre essa palavra e questionaram na hora, e foi depois de alguns debates ficou não ajustado, mas se chegou-se à conclusão de que as duas palavras estão corretas, né? Então, vigeu até agora 2009, quando foi regulamentado através da lei 12.016, né, de 2009. E no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 69, nós temos a definição do mandado de segurança individual e no inciso 70, a previsão do mandado de segurança coletivo, né? Então, esse é mais ou menos a questão pontual aí, só para a gente se situar no contexto da matéria, certo? E aí o mandado de segurança, quando foi criado, ele teve uma repercussão muito grande, toda a vida foi muito prestigiado, porque o mandado de segurança foi estudado muito antes da Constituição de 34. Em 1916, para vocês terem uma ideia, tentou-se criar o mandado de segurança. Inclusive, no projeto, tinha até o mandado de segurança coletivo, em 1916, mas foi frustrada foi frustrada a criação, e aí só se conseguiu inserir na Constituição em 1934. E lógica, e também nesse momento somente com relação aos direitos individuais. O mandado de segurança coletivo não foi sequer discutido naquele momento histórico. Só veio ser discutido agora, na Constituição de 88, e que terminou criando, não é? Mas para vocês terem uma ideia, em 1916 já se discutia até a possibilidade do mandado de segurança coletivo. Bom, então, como eu falei, o mandado de segurança foi criado, teve esse prestígio e, por ser um instituto de grande importância, falava-se, discutia-se qual era a natureza jurídica dele. Então, não se definia o mandado de segurança como uma ação. Entendia-se o mandado de segurança como um remédio especial, um remédio heróico, um instrumento processual constitucional, um urite, um mandamus, urite of mandamus, várias denominações se dava ao mandado de segurança, menos que era uma ação. Então, isso perdurou aí por muitas décadas, né? Quando foi em 1974, houve um congresso em São Paulo muito importante para comemorar os 40 anos do mandado de segurança, onde os maiores juristas nacionais
e até juízes internacionais participaram desse congresso. O congresso teve grande repercussão na época. Nesse congresso, o ministro Carlos Mário Veloso, hoje a gente chama ministro Carlos Mário Veloso, naquela época, acho que ele era juiz federal, porque o ministro Carlos Mário Veloso ele foi juiz federal, depois ministro do antigo Tribunal Federal do Recurso, antes da Constituição. Com a Constituição, ele passou a ser ministro do STJ, e depois ministro do STJ chegou a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele teve toda essa carreira dentro da magistratura, participou de todos os órgãos jurisdicionais, do primeiro ao último grau. Muito interessante a carreira dele, né? Dado o momento histórico em que ele foi para o antigo Tribunal Federal do Recurso, isso implicou em que ele tivesse essa carreira extraordinária. Bom, aí ele escreveu uma palestra, ele escreveu um trabalho com o título Direito Líquido e Certo. O título era esse. Mas esse trabalho definia outros institutos do mandado de segurança, principalmente a questão da natureza jurídica do mandado de segurança, que já se discutia se era uma ação, e aí o ministro Carlos Mário Veloso, de forma muito veemente, nesse trabalho deixou expresso que o mandado de segurança tinha natureza de ação, era uma ação especial, mas que tinha natureza de ação, ele tinha efeitos declaratórios, podia ter efeito constitutivo, desconstitutivo, e eventualmente, em algumas hipóteses que é possível, o mandado de segurança tinha até efeito condenatório, né? Mandamental, o principal efeito que deu, inclusive, a definição para o efeito mandamental em tipo de ação. Então, ele, minuciosamente, ele explicou essa situação, e aí acalmou mais os anos, embora tenha perdurado muito tempo ainda a resistência de uma parcela mais tradicional da doutrina, entendendo que o mandado de segurança não podia ser incluído dentro de uma ação qualquer. Então, era aquela coisa existia um preconceito do mandado de segurança ser uma ação. Mas aí se passou a aceitar uma ação de berço constitucional, uma ação constitucional, tendo em vista que ela nasceu e tem seus requisitos especiais dentro da própria Constituição. Aí foi-se, a Marinana aceitou, e hoje se tem o mandado de segurança como uma espécie de ação, uma ação especial, de berço constitucional, tudo ok, nesse aspecto, certo? Bom, agora, por ser uma ação, ela tem suas condições gerais como pressupostos processuais, condições da ação, precisa ter legitimidade, precisa ter interesse de agir, o juízo competente, todos esses pressupostos que tem toda e qualquer ação. Não é? Esses pressupostos de qualquer ação indicam que tem natureza de ação. Agora, para ser uma ação especial, específica, aí é preciso que se trabalhe com os seus chamados pressupostos específicos, condições específicas, requisitos específicos. Isso existe para o mandado de segurança, existe para toda e qualquer ação. As ações que nós estudamos agora no processo coletivo, até agora, e as que vamos estudar ainda, essas ações são ações especiais. Entra no campo das ações especiais, de procedimentos especiais, ações especiais, processos especiais, entra nesse campo, certo? As ações do título do Código de Processo Civil de procedimentos especiais são especiais. Outras ações que estão previstas em leis extravagantes, ação de despejo e assim por diante, tudo isso são ações especiais. Por quê? Porque elas têm peculiaridades próprias que indicam sua especialidade. O mandado de segurança não é diferente, né? O mandado de segurança não é diferente. Por isso é que o mandado de segurança é tido como uma ação especial. Por ser uma ação especial, ele, logicamente, precisa se saber quais são os requisitos dessa ação especial. Quais são os requisitos dessa ação especial? Esse aqui é o detalhe. E aí é trabalhado em cima da demonstração de quais requisitos. Essa matéria já foi, logicamente, eu acho que objeto de estudo por vocês, e vocês já sabem bem como é que se caracteriza o mandado de segurança.
agora o pessoal sempre está dizendo que o mandado de segurança está sendo dado em procedimento especial, que eu passei muito tempo sem a turma informar ou dizendo que não tinha sido dado mandado de segurança em procedimentos especiais. Agora, parece que, você me confirma aí, né, Trila? Parece que agora a turma está vendo mandado de segurança em procedimentos especiais. Então, já foi estudado, é um assunto que a gente vai trabalhar aqui, alguns pontos apenas para encaixar e poder integrar o mandado de segurança coletivo no mandado de segurança individual, certo? Bom, dentre esses requisitos específicos do mandado de segurança, primeiro, o mandado de segurança é um instrumento processual que ataca ato do poder público. Pronto. Não pode ser um ato jurídico qualquer. É um ato jurídico emanado do poder público. Do poder público, inclusive, tem um alcance maior do que se fosse ato administrativo, porque pode ser de ato administrativo, mas cabe mandado de segurança também de ato judicial, por isso é que é do poder público. Não cabe contra a lei em tese, mas cabe, de forma incidental, se suscitar a inconstitucionalidade de uma lei através do mandado de segurança, de forma incidental, através do controle de constitucionalidade difuso, certo? Por isso é que primeiro se identificar para que serve o instrumento. O instrumento é o mandado de segurança que se presta a atacar atos do poder público. Pronto, primeiro ponto. Segundo ponto, esses atos têm que se caracterizar como ilegais ou abusivos, tá certo? Atos ilegais ou abusivos. A doutrina procura fazer uma distinção entre ato ilegal e abusivo, dizendo que ato ilegal é aquele que viola a lei, a norma posta na ordem jurídica, e abuso de direito seria a violação aos princípios inseridos dentro da ordem jurídica. Essa classificação da doutrina e essa diferenciação que a doutrina tenta fazer não foi levada em consideração pela jurisprudência, que entende que o ato abusivo é ilegal e o ato ilegal é abusivo. Então, ela não faz distinção. Eu coloco aí, inclusive no roteiro, pessoal, tem um roteiro aí que está no grupo, certo? E tem aí exatamente essas condições específicas sobre o mandado de segurança. E eu coloco alguns exemplos de como a jurisprudência tratou a matéria, e mostrando que, nesses exemplos aí, que a jurisprudência não faz a distinção. Ela, enxergando a ilegalidade, pode utilizar abuso de poder como sinônimo, ou enxergando a abusividade, pode utilizar ilegalidade do ato como sinônimo também. Então, isso hoje se tem como ato ilegal ou abusivo, mais ou menos como sinônimos, ou abusivo quando agrava mais a situação da ilegalidade. É mais ou menos dessa forma que se vê. Então, aí nós teríamos o segundo requisito. O primeiro é um ato contra o poder público, um ato emanado do poder público, aliás. Segundo, esse ato ser ilegal ou abusivo. E terceiro, a questão do conceito e da ideia de direito líquido e certo. E aí aqui é onde eu vou voltar a trabalhar esse conceito. Eu sei que vocês já sabem, já ouviram falar, mas é importante sempre se repetir e se aperfeiçoar o conhecimento a respeito de direito líquido e certo. Conceituá-lo, entendê-lo, compreendê-lo bem, de forma a mais evidente possível. Como esse trabalho do ministro Carlos Mário Veloso, que eu falei nessa conferência de 1974, em comemoração aos 40 anos do mandado de segurança, que ocorreu em São Paulo, ele cuidava exatamente do conceito de direito e certo, o título do trabalho era esse, embora ele, logicamente, explorasse outros temas do mandado de segurança, mas foi o conceito de direito líquido e certo o tema central que ele trabalhou nesse trabalho. Esse trabalho foi muito divulgado na época, muito prestigiado, e ele pôs realmente uma
um ponto final a respeito de divergências, principalmente sobre esses dois pontos: a natureza jurídica do mandado de segurança e o conceito de direito líquido e certo. Por quê? Porque o ministro Carlos Veloso, nessa palestra, ele resgatou um voto do ministro Costa Manso, que era ministro do Supremo na década de 30, onde em 1936, num julgamento do mandado de segurança, ele tinha trabalhado esse conceito de direito líquido e certo. Não é? Por quê? E por que essa preocupação, professor, desse conceito, dessa identificação? Pelo seguinte, é porque, da mesma forma que a doutrina não aceitava se denominar ou se achar ou se ter o mandado de segurança como de natureza de ação, certo? Tinha-se também uma confusão quanto ao direito líquido e certo. E dizia-se o quê? Direito líquido e certo é um direito translúcido, incontroverso, incontestável, clarividente, claro como a luz solar. Essas expressões todas que são, inclusive, utilizadas muito nas petições. Não é? Agora, o que é esse direito translúcido, incontroverso, incontestável? Né? E muita gente trabalha, principalmente nas petições, e a doutrina, às vezes é conduzida pela doutrina, tinha como conceito de direito líquido e certo ser translúcido, transparente, incontroverso, incontestável, o próprio direito positivo. Aí lia o texto da lei, tá vendo? O texto é claro, é evidente, patente, incontroverso, incontestável. Aí, isso, retoricamente, é muito bonito, mas não está dizendo nada. Por quê? Direito positivo, direito objetivo, que é o direito posto, ele existe ou não existe? Não existe essa história de direito posto ser incontroverso, incontestável. Bom, é incontroverso, incontestável a sua existência. Existe a norma? Existe. Bom, depois de existir a norma, vamos trabalhar a validade da norma. Bom, isso é trabalhado no campo exatamente de quê? Da hermenêutica. Primeiro, da existência da norma. Segundo, da validade da norma, para a gente ficar aí. E a questão da sua eficácia no terceiro momento. Então, vamos ficar nesse ponto aí, tá certo? Isso diz respeito a direito objetivo, tá? Ao direito posto, à ordem jurídica posta. Por isso é que o ministro Costa Manso, que foi resgatado, como eu falei, pelo ministro Carlos Veloso, disse o seguinte: entendo que o artigo 113, inciso 33 da Constituição, isso era a Constituição de 34, viu, minha gente? Isso foi em 1936, né? E ele estava se referindo à Constituição de 34. Empregou o vocábulo direito como sinônimo de poder ou faculdade. Olha, sinônimo de poder ou faculdade, nós estamos lidando com que espécie de direito? Vejam, e lembrem aí a minha primeira ou segunda aula, acho que foi a segunda aula, agora, desse semestre, com vocês. Lembrem-se dessa segunda aula. Na segunda aula, eu falei sobre o conceito de direito subjetivo, de direito individual, direito subjetivo. O que foi que eu falei sobre direito subjetivo? Começando dizendo, direito subjetivo é a faculdade ou poder. A faculdade ou o poder. Tá vendo? Começamos dizendo assim, exatamente. Aí ele aqui está dizendo o quê? O direito a que se refere o vocábulo previsto na Constituição é sinônimo de poder ou faculdade. Eu diria que não é nem sinônimo, eu diria que é aquele a indicação do direito como dentro daquela classificação dos direitos, não, ao invés de ser o direito objetivo, é o direito subjetivo, decorrente da lei ou da norma jurídica. Ora, poder ou faculdade decorrente da lei ou norma jurídica. É exatamente como está lá no conceito de direito subjetivo que vocês têm no primeiro roteiro. O roteiro de aula é o primeiro. A aula que eu falei sobre esse assunto foi a segunda, me parece que foi a segunda, não é? Se eu não estiver equivocado. E aí, eu disse o seguinte, que é a faculdade que decorre da lei, da ordem jurídica, do direito posto. Então, a faculdade ou poder é direito subjetivo. A ordem jurídica posta, a norma jurídica, a lei, é o direito objetivo. Então, se o vocábulo se refere a poder ou faculdade, nós estamos diante de direito subjetivo.
É o que diz aqui o roteiro, o ministro Costa Manso, exatamente nesse sentido. Ele decorrente da lei ou da norma jurídica, direito subjetivo. Não alude à própria lei ou norma, direito objetivo. Olha, não está aludindo, não está se referindo, não está mencionando, não está trabalhando o vocábulo com a ideia do direito objetivo. Está vendo? O remédio judiciário não foi criado para a defesa da lei em tese, disse isso agora há pouco tempo. Porém, quem requer o mandado de segurança defende o seu direito. Olha, o que foi que eu disse? O que é o direito subjetivo? É o seu direito. Isto é, o direito subjetivo, eu estou lendo aqui. Olha, defende o seu direito, isto é, o direito subjetivo, reconhecido ou protegido pela lei. Olha que coisa fantástica, aquilo que eu já havia falado, e aqui vem exatamente a explicação da situação para a gente compreender, entender o Instituto Jurídico na sua plenitude. Não é? O direito subjetivo, continuando a leitura aqui, o direito subjetivo é o direito da parte, esse aqui é o direito da parte. E ele é constituído por quê? Por uma relação entre a lei e o fato. Olha que coisa fantástica, exatamente. O direito subjetivo, ele nasce disso. Tem um direito objetivo. Por exemplo, o direito de propriedade. Tem um direito de propriedade, de acordo com a ordem jurídica brasileira. Bom, por que tem na ordem jurídica brasileira um direito de propriedade? Todo mundo é proprietário? Não. Para ser proprietário, é preciso que alguém adquira um bem que a sua titularidade indica o Instituto da Propriedade. Ora, é preciso que exista esse fato, esse ato jurídico, esse negócio. É preciso que você seja proprietário de um bem na vida. Se você não é proprietário de nada, a ordem jurídica lhe dá uma faculdade. Olha, lhe dá a faculdade. Lhe dá a faculdade ou o poder. Dá a faculdade ou o poder de você adquirir. No dia que você adquire um bem que é proprietário, você passa a ter um direito subjetivo. Qual é a relação entre o fato que foi a aquisição do bem com o direito e a ordem jurídica posta? Olha a explicação do ministro Costa Manso aí. Que coisa fantástica, né? Pois bem, a lei é constituída entre a relação e o fato. Por isso, minha gente, que vem a questão do fato se constituir na sua plenitude quando existe a prova dele. Falar daqui a pouco sobre isso, certo? É preciso que eu tenha uma prova da propriedade, como trazendo o exemplo que eu mencionei. A lei, porém, é sempre certa e incontestável. Certa no sentido de existir, tá certo? Certa e incontestável. Não é certa no sentido de justa, no sentido filosófico, não. É certa no sentido de existir. Ela existe ou não existe. E aí, se ela existe, é incontestável. Depois vamos trabalhar a questão da validade, é outra coisa. E depois da eficácia, que é outra etapa. Trabalha-se isso. Isso fica no campo de quê? Da hermenêutica, da teoria geral do direito, e vai por aí afora. A ninguém é lícito ignorá-la. A ninguém é lícito ignorar uma lei. A lei existe, é incontrovérsia, incontestável. Não posso desconhecer que tem. A lei número tanto e tanto, por exemplo, eu não posso dizer que não existe a lei 12.016. Tem lá. Agora, ela é válida, ela pode ser aplicada, está em vigor, é válida, já tem sua plena eficácia. Olha, é preciso que eu olhe depois. Tem a lei, está aqui um texto de lei. Agora, ela é válida, ela está em vigor ainda, ela tem eficácia e vai por aí afora. Tá certo? Então, a lei, ninguém é lícito ignorá-la, e com silêncio ou obscuridade, ou a indecisão dela, não se exime o juiz de sentenciar e despachar. O juiz pode dizer, olha, essa lei é de difícil compreensão, complexa, eu não tenho como aplicá-la, eu vou me eximir de aplicar. Olha, só se exige prova do direito. Sim, e só se exige prova do direito estrangeiro ou de outra localidade. Isso mesmo se não for... não, desculpa. A lei, porém, é sempre certa e incontestável. A ninguém é lícito ignorá-la, e com o silêncio, a obscuridade, a indecisão dela não se exime o juiz de sentenciar ou despachar. Tá certo. Aí vem, e aí tem o artigo 5º da Lei de Introdução hoje ao Direito Brasileiro, né?
só se exige prova do direito estrangeiro ou de outra localidade. Isso mesmo se não for notoriamente conhecido. Ou seja, fato aí é aquilo que eu disse. O fato precisa ser provado. O direito não se prova. Existem duas exceções. O direito estrangeiro, que se prova, certo? A sua existência, a própria existência, certo? E o direito local, uma lei municipal, quando se invoca, quando se fundamenta ou trabalha numa demanda, é preciso que comprove se essa lei existe, certo? Isso mesmo se não for notoriamente conhecido, né? Inclusive, essa ideia da lei, principalmente local, ela vai desaparecendo na medida que as coisas ficarem tudo eletrônicas, né? Porque aí depois diz, não, ninguém pode ignorar, entre no site de tal coisa que você vai ver se a lei está em vigor ou não, se existe primeiro ou não, se está em vigor, se produz efeitos, tem eficácia, se é válida, se não foi declarado inconstitucional e assim por diante. O fato é que o peticionário deve tornar certo e incontestável. Agora, o fato, eu narro um fato numa petição. Para eu torná-lo certo e incontestável, é preciso o quê? Que eu comprove. Aí, só com a prova é que eu chego a dizer se o fato existe, primeiro. Segundo, se ele é incontestável, incontroverso, se eu comprovar essa circunstância, certo? Para obter o mandado de segurança. O direito será declarado e aplicado pelo juiz, o direito objetivo, certo? Que lançará a mão, no direito objetivo, o juiz lançará a mão dos processos de interpretação estabelecidos pela ciência para esclarecer os textos obscuros ou harmonizar os contraditórios. Seria absurdo admitir, se declare o juiz incapaz de resolver de plano um litígio, sob o pretexto de haver preceitos legais espaços complexos ou de inteligência difícil ou duvidosa. Quer dizer, o juiz não pode dizer essa lei é muito complicada, muito difícil. Não, ele tem que se valer dos métodos, dos meios de interpretação, da hermenêutica para interpretar a norma. É por isso que se passa 5 anos na faculdade, para se trabalhar isso depois. Desde depois que o fato seja certo em controvérsia, agora eu tenho que ter o quê? O fato narrado e comprovado, porque ele estando comprovado, ele é certo e incontestável. E aí resolverá o juiz a questão de direito, por mais intrincada e difícil que se apresente, para conceder ou denegar o mandado de segurança. Olha que coisa fantástica. Aí vocês perguntam, bom, professor, isso é em mandado de segurança? Só para o direito de certo mandado de segurança? Não, minha gente. Isso vale para todo o ramo de direito e para todo e qualquer processo possível e imaginável existente no Brasil e no mundo globo terrestre ainda, no mundo que eu falo ainda do globo terrestre. Em qualquer lugar do mundo é assim. Tanto faz ser no Japão como ser em São Paulo. A mesma coisa, para ficar em dois lados opostos do mundo, certo? Então, isso é muito importante, muito interessante, né? Muito importante, muito interessante, porque vale para todo e qualquer processo, todo e qualquer processo. Em um processo tem que se trabalhar isso. Agora, o conceito de direito líquido e certo veio definir o quê? Definir que direito líquido e certo é o direito subjetivo da parte. Então, falta dizer isso. Quando se fala nas petições, não fale só o direito líquido e certo. Ou fale quando transcreva o dispositivo, mostrando que o que é líquido e certo é o direito subjetivo. O direito subjetivo é que é o direito líquido e certo. O direito subjetivo é o que é o direito líquido e certo. Por quê? Porque esse direito subjetivo está comprovado. No mandado de segurança é exigido esse requisito, porque no mandado de segurança é preciso que esse direito subjetivo esteja comprovado. Se ele não tiver comprovado, de direito líquido e certo não se trata. Ou de direito subjetivo líquido e certo, o mais correto, direito subjetivo líquido e certo, não se trata. E aí, se depender de dilação probatória, se depender de produção de prova,
Não é o mandado de segurança, pode ser todo tipo de ação, menos o mandado de segurança, certo? Mandado de segurança só é possível ser utilizado quando comprovado o fato ou o ato de plano. De plano significa o quê? Que quando eu entro com a demanda já exista prova suficiente para tornar o fato que eu vou narrar, o ato que aconteceu, o acontecimento, a historinha, que sempre alguns doutrinadores falam, que indique a certeza, a incontrovertibilidade, a incontestabilidade desse fato. Não, esse fato ocorreu, é verdade. Pronto. Se tiver essa prova pré-constituído na hora de ajuizar a demanda, se for um ato do poder público, eu posso entrar com mandado de segurança. Agora, essa prova, esse ato, essa situação só pode ser através de quê? De prova documental. Então, mandado de segurança só é possível nessa hipótese. Aí você diz assim, bom, professor, então fica difícil toda vida, eu não tenho a prova, vai ser outra ação. Sim, mas por que é que o mandado de segurança foi criado dessa forma e dessa maneira e exigiu isso em matéria de ato administrativo? Porque os atos administrativos, em regra, eles são escritos, eles são documentados. Existem processos, existem procedimentos, existem portarias, tudo que é feito na administração tem que ser documentado. Não pode deixar de ser documentado. Esse é um dado que eu penso que vocês devem ter recebido boas informações do professor de Direito Administrativo. A questão da documentabilidade do ato administrativo é requisito essencial do ato administrativo. A forma, pronto, a forma. Quando se diz a forma, a existência do próprio ato, a forma como ele é feito, tudo isso é de uma importância extraordinária, excepcional. Certo? Muito bem. Então, o mandado de segurança acaba. Agora, vocês vejam o seguinte: isso na década de 30, 40, 50, 60, repare como era relevante. Por quê? Porque no processo comum não existia isso. No processo comum, nós passamos a ter algo parecido com isso quando? A partir do Código de 74, que foi o quê? O julgamento antecipado da lide. O que é o julgamento antecipado da lide? Para ficar aqui só num ponto desse aspecto. O julgamento antecipado da lide não é nada mais, nada menos do que o julgamento que se dá logo que você apresenta a pretensão e a resistência, a contestação, e a matéria fática já está devidamente comprovada nos autos. Ou seja, naquele caso concreto, foi possível você já trazer a prova de plano. A parte contrária impugna e também o que ela tem de apresentar traz documentalmente. Não tem mais outra prova a ser apresentada. Aquilo já torna incontroversa a situação fática. Aí o que é que nós vamos partir agora? Para a análise do direito. Pronto. Olha aí. Estão vendo como é interessante? Então, o julgamento antecipado, a partir do Código de 74, é uma coisa parecida. Ou foi buscar no mandado de segurança elementos dados para se trabalhar isso. Por quê? Porque antes de 74, todos os processos, afora mandado de segurança, todos os processos, e a ação popular, que nós vimos lá também, uma diferençazinha na ação popular, mas todos os processos, eles eram instaurados, havia petição inicial, contestação, e tinha a audiência em todos, sem exceção. Por quê? Porque precisava existir audiência. Não existia autorização para um julgamento antecipado da lide. Não existia autorização para o julgamento antecipado da lide. Esse aqui era o detalhe. Está vendo? No Código de 39, não tinha essa autorização. Então havia a famosa audiência. A audiência era marcada, mas não tinha testemunho, não tinha depoimento, não tinha nada. Se fazia o quê? Tecnicamente se chama fazer as razões finais, apresentar as razões finais. Essas razões finais se cingiu sempre a se dizer: ratifica os termos da contestação e espera a procedência da ação. Ratifica os termos, aliás, ratifica os termos da inicial e espera a procedência do pedido. Ratifica os termos da contestação e espera a procedência do pedido. Isso era uma
rotina diária. O foro era todo dia, tinha audiência, a tarde inteira de audiência, a manhã inteira, e assim, ou o dia inteiro de audiência. Para fazer isso, 80% dos processos tinha isso. 80% dos processos não tinha prova a ser apresentada, mas se fazia. Aí o que chamava no foro isso de quê? O famoso papagaio. Papagaio era uma denominação de corredor de foro dada na prática, na chamada praxis, né? Praxis, de papagaio. Era isso, o papagaio, o famoso papagaio. Que era o quê? Você chegar, ratifica os termos da inicial e por isso pede procedência do pedido, ratifica os termos da contestação e pede procedência do pedido. E aí será muito repetitivo, chamava-se papagaio. Né? Bom, vejam como eram as coisas. E o mandado de segurança não comportava isso. O julgamento foi criado, aliás, dessa forma. Só caberia mandado de segurança se não existisse necessidade de dilação probatória. Ainda hoje é do mesmo jeito. Só cabe mandado de segurança quando não é possível ou você tem que trazer toda a prova já com a pretensão formulada, certo? Então, esse ponto aí é muito importante, muito interessante para se compreender o mandado de segurança. E aí é por isso o seguinte, que aqui no roteiro eu concluo essa parte dizendo, olha, se é certo o fato, certo será o direito. Bom, certo o fato de existir, ocorreu, existiu, é assim, dessa forma, pronto. Certo será o direito, porque certo é no sentido também de existir, certo? Porque se tem o direito, se tem lei, ele é certo. Porque certa é sempre a lei. Certa é sempre a lei. A lei certa aqui não é certa no sentido de ser justa, no sentido do filosófico. É certa no sentido de existir, porque certa é sempre a lei. Ou existe ou não existe. É válida, aí depois de existir é válida ou não é válida. Está em vigor ou não está em vigor. Tem eficácia ou não tem eficácia. Esses são os elementos que são trabalhados depois. E aí, por isso é que os fatos sendo em controvérsia, a prova deve ser pré-constituída, como eu falei, né? Há de ser documental, não podendo padecer de dúvida, até porque não se admite dilação probatória, não havendo, por conseguinte, sequer incidente de falsidade ou qualquer coisa que se alegue, que possa alegar nos documentos, certo? O mandado de segurança não comporta isso. Se for uma hipótese em que tenha que haver isso, o juiz tem que extinguir o mandado de segurança. E aí, a questão é o seguinte, quando se denega o mandado de segurança por falta de direito líquido e certo, na realidade, o que se está denegando? Não está se denegando o direito subjetivo, está dizendo que o direito subjetivo não foi comprovado. E aí a extinção do processo é sem análise do mérito. Olha que coisa interessante, certo? Aí a análise, a rejeição. Aí, quando um juiz diz, é preciso ter muito cuidado, porque, meu Deus do céu, como na prática, coitados, não sabe o que é direito líquido e certo. Um juiz não pode dizer que denega a segurança por falta de direito líquido e certo, tendo analisado do mérito do mandado de segurança. Isso ele não pode dizer. E isso é dito aí diariamente. Quando ele disser que denega o mandado de segurança por falta de direito líquido e certo, ou em sentido contrário, por falta de direito líquido e certo, denega a segurança, certo? Isso significa dizer que ele está extinguindo o processo sem análise do mérito. Mas, professor, tem muitas sentenças, tem muitos acordos que foi com análise do mérito. É porque ele não está entendendo que direito líquido e certo é o direito subjetivo, não é o direito objetivo posto, não é o direito que eu interpretei, o direito objetivo, não reconhecendo esse direito, não reconhecendo o direito subjetivo por falta de amparo do direito objetivo que se quer buscar em juízo. Olha aí, é por esse caminho, é por essa forma, tá certo? Então, eu espero que tenha explicado mais ou menos bem a matéria, e eu vou só citar um exemplo prático para facilitar a compreensão de vocês.
Vamos citar um exemplo da própria universidade. Vamos admitir que alguém... essa história sempre corre nos corredores da universidade, sempre se sabe, né? Alguém passou num concurso e foi trabalhar em Brasília, sei lá, em outro canto, sempre Brasília. Concurso, sempre muita gente vai para Brasília, né? Ou em alguma região do norte. Aí depois de um certo tempo, ele é transferido. Vamos admitir aqui, vamos colocar o exemplo como se, de acordo, preenchendo todos os requisitos da lei nesse sentido. Aí ele foi transferido de ofício para Natal. Né? Transferido de ofício para Natal. Só que quando ele começou a trabalhar lá, Brasília ou qualquer outro lugar do Brasil, ele passou no vestibular e era no tempo vestibular, ingressou numa faculdade lá. Então, na UNB, que é federal, vamos dizer assim. Certo? Bom, aí agora ele foi transferido para Natal de forma compulsória. Compulsória porque ele não pediu isso. Por interesse público, ele é transferido para Natal. Eu nem vejo que Natal não tem um servidor daquele, não tem uma... Bom, qualquer coisa lá. Aí ele vem para Natal. Só que ele vem no meio do semestre, abandonou lá o curso dele, teve que deixar o curso. Ele chega em Natal, vai e faz um requerimento à universidade para a universidade realizar sua transferência, alegando exatamente isso que aconteceu. A universidade vai e nega o pedido. Não, está no meio do semestre, isso não é momento apropriado para fazer a transferência, nem matrícula. Né? Não. Isso é o que? Uma violação ao direito subjetivo. Se você for na lei do Estatuto do Servidor Público, tem essa garantia. Olha aí, a lei posta, o direito positivo vigente assegura isso que eu estou falando, essa historinha que eu contei. Aí você vai entrar agora com o quê? Bom, se você... Isso tudo, olha, foi documentado. Você prova através de documento que trabalhava em Brasília. Prova através de documento que foi transferido e o ato de transferência diz que foi compulsório. Prova por documento que cursava direito em Brasília, um exemplo. Prova por documento que estava no semestre pagando as matérias A, B, C, D. Prova o requerimento que fez na universidade. Prova o despacho da universidade indeferindo. Pronto. Nós temos aí o quê? A situação fática toda comprovada documentalmente. Pode ser um mandado de segurança. Faltou alguma coisa aqui no meio, já não vai caber o mandado de segurança. Mas se você tem toda essa historinha comprovada documentalmente, você entra com mandado de segurança. E quanto a justiça conceder ou não, ela olha se todos esses documentos, toda essa historinha, se está comprovado. Tá. Agora vamos para a lei. A lei assegura você ser transferido em qualquer época, diz exatamente em qualquer época, e ter o direito a se matricular onde você chega, segura. Pronto. Aí você vai dar a interpretação à lei, encaixando os fatos, a situação jurídica, para que o direito subjetivo da pessoa seja atendido por força da faculdade que lhe é dada pela ordem jurídica vigente. Estão vendo aí uma situação que você tem uma série de atos e de procedimentos que precisam ser comprovados. Faltou na historinha alguma coisa que comprove, não tem. Aí não é mandado de segurança. Se não é mandado de segurança, seria o quê, professor? Seria uma ação ordinária, como denomina assim aí, de obrigação de fazer. Eu diria que é de preceito combinatório ou mandamental. Mas uma ação ordinária tem natureza mandamental do jeito que tem um mandado de segurança. Ela pode, ordinária, eu digo, comum, no procedimento comum, pode ser mandamental o efeito da decisão, a natureza da ação, mandamental ou combinatória. A gente chama de combinatória quando é de obrigação de fazer ou não fazer, é de preceito combinatório, ação de preceito combinatório. A denominação técnica mais escorreita é essa, certo? E pode ser mandamental. Mandamental não se utiliza muito porque se utiliza... ainda há um preconceito porque se utiliza
para mandado de segurança, acha que só o mandado de segurança tem todo esse poder. Não é, não. É qualquer ação de preceito combinatório tem exatamente o poder mandamental, certo? Ou o efeito mandamental e o juiz o poder de determinar o cumprimento, certo? Bom, minha gente, muito bem. Espero que tenha sido compreendida essa matéria. Agora aí vem depois, no roteiro, a questão da autoridade coatora, a legitimidade. Eu só quero dizer que nesse campo hoje, com a nova lei de mandado de segurança, é o seguinte: a autoridade coatora é notificada para prestar informações e a entidade de direito público é cientificada para integrar a relação jurídica e processual, certo? Não vou explicar aqui muita coisa que poderia ter sobre isso, porque é uma matéria dada, aí tem no roteiro, vocês vão olhar que eu indico a doutrina sobre o assunto, cada ponto aí do roteiro eu indico doutrina, jurisprudência, tudo sobre a matéria, certo? E vocês já viram isso também. Se quiserem se aprofundar mais com esse roteiro, vocês têm um bom indicativo de estudo, certo? Uma espécie de roteiro manual de estudo, ok? Vamos agora para analisar, encaixar essa situação no mandado de segurança coletiva. E aí a primeira coisa que eu falo é o seguinte: você pegue tudo aquilo que tem sobre o conceito de direito subjetivo líquido e certo, ou de direito líquido e certo, que está nesse enunciado que eu explicitei aí, pegue tudo isso e troque a expressão direito subjetivo líquido e certo por direitos coletivos líquidos e certos. Pronto. Aí você já encaixou os direitos do mandado de segurança coletivo. Aí esse direito coletivo pode ser difuso, coletivo estrito senso, individual homogêneo. Tá vendo? Como são as coisas? Então é só você trocar subjetivo por coletivos. E coletivos, aí já está compreendido o quê? Todas as três espécies de direito coletivo que nós já vimos. Estão vendo como é interessante? E aí, esse conceito de direito subjetivo aí, ele se presta para toda e qualquer demanda, como eu já falei, na busca de direitos individuais. E quando se trata de direitos coletivos, toda e qualquer demanda por direitos coletivos, substituindo a palavra indivíduo subjetivo, direito subjetivo, por direitos coletivos. Olha aí como as coisas facilitam. A compreensão das coisas fica mais fáceis, certo? Embora tenha autor, mas, professor, tem autor que não aceita trocar direitos coletivos, não. Ele continua dizendo que o direito coletivo é um direito subjetivo também. Bom, eu não vejo, pelo conceito de direito subjetivo, que é o meu direito, e pelo conceito de direitos coletivos que a gente viu aqui, eu não vejo se casar essa ideia. Mas fazer o quê? Os autores dizem, a gente tem que ler essas coisas. Eu não vejo se casar nunca essa ideia de direitos coletivos ser subjetivos, certo? Grandes autores que eu respeito, nossa, que têm obras e trabalham de forma extraordinária, mas infelizmente diz isso. Eu não sei se ele trabalha talvez só com a ideia de que é uma faculdade, né? Como faculdade, o direito tanto é o direito subjetivo como é o direito coletivo, e aí ele diz que é a mesma coisa, o direito coletivo, o direito subjetivo, como faculdade, como poder, certo? Quem tem faculdade e poder é o titular do direito ou quem ajuiza uma ação coletiva na defesa de direitos coletivos. Ele pensar assim é um pensamento. Eu prefiro fazer a diferença para melhor se compreender a matéria, porque se eu não fizer a diferença, eu explicar pelo menos essa situação, fica-se muito confuso para entender, principalmente quem está ingressando no mundo do conhecimento dessa área, né? Fica mais difícil, né? É bom que se quem tiver essa ideia, que pelo menos diga e explique o porquê, certo? Bom, e aí nós temos o quê? Nós temos aqui o famoso mandado de segurança coletiva, que foi tratado nessa lei apenas em dois dispositivos, na lei, em que lei? Lei 12.016 de 2009, que é a lei do mandado de segurança, tá certo? Hoje. Que ela, na realidade, veio para disciplinar, regulamentar o mandado de segurança coletivo,
Aí terminou se refazendo a Lei 1533 e substituindo pela Lei 12.016, e naquilo que diz respeito ao mandado de segurança individual, não alterou quase nada, muito pouca coisa. O que alterou foi para piorar. E no mandado de segurança coletivo, a título de regulamentar o mandado de segurança coletivo, só trouxe 2 dispositivos muito mal redigidos, muito incompreendidos e muito incompletos. Isso não é novidade em direito positivo, em normas postas, em direito posto. Aqui eu enfatizo esse aspecto pelo fato de ter sido um instituto que já era muito conhecido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando essa lei veio ser editada. Essa lei é de 2009, 21 anos depois da Constituição de 88. A jurisprudência do Supremo é riquíssima em matéria de mandado de segurança coletiva, porque o Supremo, diferentemente do que ele fez com o mandado de injunção, o mandado de segurança coletiva, o primeiro que chegou no Supremo, ele já foi conhecendo e dando cabo a dar sentido ao mandado de segurança coletiva. E aí ele enriqueceu demais o mandado de segurança coletiva. Tá certo? Demais, demais. Certo? Essa que é a realidade. Vamos ver aqui e eu vou apontar o que o Supremo fez. Aí, o que fez o legislador ao regulamentar o mandado de segurança coletiva? Trouxe só 2 dispositivos e em que sentido? Vamos ver aqui. Artigo 21. O mandado de segurança, 21 da Lei 12.016 de 2009, né? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação do Congresso Nacional. Aí nós temos o que já vimos aqui, já conhecemos, está na Constituição. Também por quem? Pela organização sindical, pela entidade de classe ou associação. Esses 4 legitimados nós já conhecemos. Pronto. Aí que estão lá na Constituição. E só trouxe esses 4 legitimados. Certo? Só trouxe esses 4 legitimados. Pronto. Agora, o que ele trabalhou com relação a esses legitimados foi mais ou menos a questão do direcionamento da pertinência temática. E disse, o mandado de segurança coletiva pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes. Olha, na defesa de seus interesses legítimos, se tivesse se referindo ao partido político, estaria perfeito. Mas ele diz aqui, relativos a seus integrantes. E aí dirige o mandado de segurança para a defesa dos direitos dos integrantes do partido político. E aí você pergunta, quem são os integrantes do partido político? Os filiados. O mandado de segurança coletivo, quando ajuizado por partido político, na defesa dos integrantes, aí é preciso que se trabalhe a ideia. Na defesa dos integrantes, no que diz respeito aos interesses legítimos do partido. E que esse filiado ao partido, e que esse integrante do partido, certo? Ele realmente vai buscar a defesa daquilo que diz respeito ao programa partidário, à finalidade partidária. E aí tem, mas na frente, continuando a leitura do dispositivo, o próprio legislador diz interesses legítimos relativos aos seus integrantes ou à finalidade partidária. Pronto. É preciso que alie a questão da legitimidade em favor do partido político ou de seus integrantes com a finalidade partidária, com a finalidade de defender o programa partidário, os objetivos partidários, aquilo que está definido no estatuto do partido político. Não é nem na lei orgânica do partido político, é no estatuto do partido, porque a lei orgânica é mais geral. Ela define as faculdades que, aliás, agora, se for aprovado o Código Eleitoral daqui para outubro, que estão falando aí, né, diz que vai ser votado na próxima semana, imagina, um Código Eleitoral que ninguém, eu não sei nem se vocês estão sabendo que está discutindo, logicamente alguns devem saber, vai ser aprovado agora de afogadilho na carreira, embora ele já venha sendo discutido há algum tempo, mas é
uma discussão assim, que está muito no âmbito lá do Congresso. E aí já vai entrar em vigor imediatamente, porque para poder ser aplicado às eleições de 2022, eu preciso que ele entre em vigor imediatamente antes do dia 3 de outubro. Isso significa dizer que daqui para 3 de outubro ainda tem que aprovar na Câmara, e é uma lei complementar. Lei complementar exige um quórum especial. Aprovado na Câmara, uma lei complementar, depois no Senado, essa lei complementar, depois sancionada, entrada em vigor um ano antes da eleição. Então, vejam. E aí já vai ser trabalhado esse Código Eleitoral. Tá certo que muita coisa, 80% dele, ou 90%, é uma espécie de consolidação da legislação atualmente vigente. Então, se ele for aprovado, aí nós vamos deixar de ter a lei especial de eleição, vai ser revogado, porque vai para ele, o próprio Código Eleitoral de hoje, a lei dos partidos políticos e a lei das inelegibilidades, tá certo? E por que é uma lei, uma lei complementar, professor? Porque, por exemplo, a lei das inelegibilidades e as inelegibilidades vão para lá, ela precisa ser aprovada através de lei complementar e o próprio Código Eleitoral, tá certo? Então, se houver essa mudança radical aí de rumo, nós aqui nesses são quantos? Setembro, nós só temos um mês. Temos 40 dias aí, nem se dá 40 dias, no máximo 40 dias para aprovar essa lei, entrar em vigor e a gente já começar a tomar conhecimento para aplicá-la já na próxima eleição. Então, temos aí toda essa correria nesses próximos 40 dias para ela entrar em vigor. Aí depois nós vamos ter que estudá-la para saber como é que ela vai ficar, né? Porque tem muitas coisas de alta divergência e complexidade. Ainda estão trabalhando com a hipótese de saber se vai ficar, se vai sair, se uma série de pontos controversos que têm dificuldade de aprovar, ou tem facilidade e depois tem dificuldade de se saber se é constitucional ou não. Esse aqui é o problema. Aí vai ser uma eleição que vai ter muito problema jurídico, porque até a validade da norma nós vamos trabalhar muito. Doutora Tuíla, que é dessa área aí, saia de pé, né? Eu estou aqui trabalhando para dar cursos na área, viu? Pois é, vamos ter aí muita discussão, muita coisa, muito debate, né? Para poder, quando chegar aí, sei lá, de maio para junho, a partir de junho, que as coisas intensificam mais, né? A gente está mais ou menos por dentro, né, das coisas, senão precisa estar bem afinado, afiado, né? Muito bem, minha gente. Então, olha, a legitimidade com relação ao partido político existe tudo isso. Agora, vem depois a organização sindical, a entidade de classe e a associação, constituída legalmente há pelo menos um ano, em defesa dos direitos, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, direitos líquidos e certos. Que direitos líquidos e certos são esses? Direitos coletivos, tá vendo? Da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados. Dos membros ou associados de quem? Da entidade de classe, da associação e a organização sindical dos seus, o quê? Dos seus sindicalizados, são pessoas que pertencem a uma categoria, classe ou filiação por associação, certo? Na forma dos seus estatutos, seus membros, em favor dos seus membros, na forma dos seus estatutos, e desde que pertinentes, olha, as suas finalidades, dispensada para tanta autorização especial. Quer dizer, aqui são direitos que precisam ser trabalhados, essa associação na defesa de direitos políticos, né? Mandado de segurança, aliás, políticos no que diz respeito ao mandado de segurança. Quando se trata de associações, interesse dessas pessoas com relação à pertinência temática de cada um dos estatutos dessas pessoas, tá certo? Dessas pessoas jurídicas em benefício de seus associados, categoria ou membros, tá certo? Então, da forma que são as ações comuns. Agora, a diferença.
preciso que exista um direito líquido e certo. Que direito líquido e certo é esse? É que o direito coletivo seja comprovado de plano. Então, é direitos coletivos líquido e certo. Líquido e certo é o quê? Comprovado de plano, que eu possa já, no mandado de segurança, trazer essa prova. Então, nós temos aí a ideia de legitimidade e a questão da pertinência temática dessa legitimidade, ok? No parágrafo único desse artigo, nós temos o quê? Nós temos os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser. Aí nós temos, seria a definição dos direitos coletivos protegíveis por mandado de segurança coletivo. E no inciso 1 diz que esses direitos são coletivos, assim entendidos para efeito desta lei, os trânsito individuais de natureza indivisível, de que seja titular, grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Ora, que direitos são esses que estão no inciso 1? Esse conceito se encaixa perfeitamente no conceito de direitos coletivos em estrito senso. Aí o inciso 2. Individuais homogêneos, assim entendido para efeito desta lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Que direitos são esses do inciso 2? Individuais homogêneos. Cadê os difusos? Meu Deus. Então, aqui, pelo texto da lei, a ideia que passa num primeiro momento é que não o mandado de segurança coletivo não se presta à defesa de direitos difusos. É brincadeira, não? Agora, se você olhar e fizer um levantamento de todos os mandados de segurança, que já dão centenas, julgados pelo Supremo Tribunal Federal, coletivos, se não for 100%, 90%, mais de 90% é na defesa de direitos difusos. Para vocês terem uma ideia de como o legislador não se compatibilizou sequer com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O que denota como foi muito mal regulamentado o mandado de segurança coletiva, diferentemente do que a gente viu no mandado de injunção. Por isso que quando eu elogiei a lei do mandado de injunção, é porque a gente ia pela frente e ver ainda a lei do mandado de segurança, e a lei do mandado de segurança a gente chega, tem uma pobreza dessa. Por exemplo, um partido político, quando entra no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, com um mandado de segurança para a defesa de um determinado procedimento no processo legislativo que não foi obedecido e tal, isso quase todo dia, toda semana tem essa confusão, às vezes no Supremo, ele está defendendo o interesse dele, está defendendo o interesse de alguém ou de uma agremiação. A questão do processo legislativo é uma questão que diz respeito a uma pessoa individual ou a um grupo de pessoas ou a uma categoria ou a um partido político só? Não. Isso é um direito que pertence a todos. Um processo legislativo lícito e dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade, é um interesse difuso, minha gente. Então, 90% dos mandados de segurança que tem lá é para a defesa de direitos que pertencem a toda a coletividade. Até porque essas questões políticas, essas questões partidárias, elas são partidárias para defender, às vezes, o problema do interesse partidário, mas sempre voltado para o interesse público, relevante da sociedade, pelo menos nos estatutos, é previsto assim. Se você pegar, aliás, você pegando o estatuto de qualquer partido político, você diz, fala, meu Deus, que beleza, eu quero me integrar a uma associação dessa. Aí você também pode pegar de qualquer um. Você diz, eu quero me integrar a uma associação dessa. Só que, na prática, o desastre é grande. Certo? Mas ali é um interesse de quem? Tanto é que eu estou dizendo, você pode pegar qualquer estatuto de partido político que você quer se filiar, porque você fica entusiasmado com o objetivo que o partido quer alcançar, ou busca, ou escreve lá, fica escrito lá no estatuto. Pode ser de extrema direita, pode ser de extrema esquerda, você pode pegar qualquer um que você vai ficar empolgadíssimo. Quando chega na prática, aí você vai ver a empolgação no que dá. É assim. Bom,
Mas se ele entra para a defesa do que está lá escrito no Estatuto, vai ser sempre um interesse público. Embora por trás exista a questão dos interesses particulares, que eles são sempre cobertos por uma cortina de fumaça. Né? Aí é que é o problema. Estão sempre cobertos por uma cortina de fumaça. Mas o que está na lei, se for aquilo, beleza, ótimo, não tem coisa melhor. E isso é de quem? De todos, para todos. Ninguém quer uma coisa diferente. Certo? Muito bem. Por isso é que, minha gente, eu não sei se quem foi o relator dessa matéria no Congresso e a assessoria, se foi o seguinte, se foi proposital ou se foi por ignorância. E proposital aqui não é no sentido nem pejorativo, nem maléfico, tanto. É pelo seguinte, pode ser proposital aqui dizendo, olha, quanto ao direito difuso, a jurisprudência do Supremo é pacífica, então não precisa nem colocar aqui. Sei lá. Porque tem legisladores e tem texto de lei que, às vezes, é trabalhado nesse sentido mesmo. Não, deixa assim, porque não é possível que vão deixar de incluir o direito difuso. Mas que dá muito o que falar na doutrina de que o mandado de segurança pela lei não prevê. Agora, o Supremo Tribunal Federal está dando o menor cabimento a isso. Nem olha esse texto da lei. Continua conhecendo de mandado de segurança, que se você for olhar o direito, é difuso. Está na categoria de difuso. Com um detalhe, vou acrescentar aqui. O Supremo já tem aceitado mandado de segurança, para vocês terem uma ideia. Tem algum dispositivo na Constituição ou na lei que a gente terminou de ver aí quanto à legitimidade, que dê legitimidade a um parlamentar? Só não tem. Pois o Supremo já conheceu de mandado de segurança coletivo impetrado por um parlamentar. Em mais de uma oportunidade. Pelo menos uma. Por quê? Porque o partido político, olha, você veja, o partido político não estava cumprindo o próprio objetivo do Estatuto. Então, o parlamentar, por ser apegado, no caso, pelo menos a tese é essa, ao interesse da defesa do próprio partido e do interesse que o partido define, que ele se julga e afirmou ser seguidor daquilo e tal, que é um interesse público, é um interesse da coletividade, é isso, aquilo. O Supremo reconheceu a legitimidade de um parlamentar. Reconhece, ou seja, a justiça do Supremo já reconhece a legitimidade de parlamentar na defesa dos interesses políticos de ordem genérica da coletividade. Olha aí. Tá vendo? Isso é um direito que esse parlamentar não foi lá defender um direito pessoal, não, porque aí não era uma questão, porque a questão não era pessoal, pelo menos no argumento, né? A questão era de não cumprimento do estatuto do partido, de não cumprimento de determinado procedimento que está previsto na Constituição e assim por diante. E foi ao Supremo, o Supremo reconheceu a legitimidade. Olha aí, doutora Tuila, para enriquecer aí seu trabalho sobre a ampliação da legitimidade, não é de associação, mas da jurisprudência do Supremo ampliando a legitimidade ativa em determinadas situações que não estão, aí não está nem de forma indireta entendido, compreendido que um parlamentar possa ser legitimado no mandato de segurança coletiva. Não é? Então, professor, eu não sei se é isso mesmo, mas eu acho que o parlamentar ele também é legítimo para entrar com mandato de segurança para garantir o devido processo legislativo. Cabe também, né? Exatamente isso, principalmente nesse sentido. Quando o partido político falha, o Supremo vem conhecendo essa legitimidade, entendeu? Mas isso não está em lei nenhuma, não, nem na Constituição, nada, certo? E ele não está defendendo um direito pessoal, não, porque um devido processo legal não é um direito meu, não é um direito de ninguém, só, isolado. É um direito da coletividade. Nem é de grupo, nem de categoria, nem de classe. Ave Maria que fosse.
E eu ainda digo assim, a Maria que fosse. Não é o meu direito, não, é o nosso direito. A importância do devido processo legal reside aí. Não é uma questão individualizada, pessoal e de interesses próprios. Não. É uma questão de interesse da coletividade. Nem de grupo, categoria ou classe pode ser. Nem só de um partido político pode ser. De jeito nenhum. Então, ele está aí, olha, na defesa da coletividade. E é mandado de segurança coletiva, já está dizendo. Mandado de segurança coletiva, já está dizendo. É definido o mandado de segurança coletiva pela natureza do direito postulado. Isso vale para o mandado de segurança e vale para toda e qualquer ação. Nós já vimos isso. Né? Como é que eu sei que uma ação é coletiva? Pela natureza do direito que eu vou colocar como causa de pedir. Tá vendo? Por isso que o objeto de cada ação é importante. E a gente vem batendo muito nessa tecla, porque sem entender o objeto da ação, nós não vamos saber nada a respeito nem da que ação se trata, nem que dela vai resultar. Então, são esses pontos todos que a gente tem que ter cuidado. Então, nesses incisos do parágrafo do artigo 21, minha gente, eu não tenho dúvida de incluir aí o direito, a subespécie de direito coletivo difuso. Viu? Eu não tenho dúvida nenhuma em colocar o direito difuso como uma outra espécie de direito coletivo que é defensável e protegível através do mandado de segurança coletivo. Tá certo? Esse é um primeiro ponto. Agora, aqui no conceito de direitos individuais homogêneos, porque no conceito de direitos coletivos, lá, estrito senso, não há nenhuma diferença do conceito que é dado pelo Código do Consumidor que a gente viu. Aqui nos individuais homogêneos, assim entendido para efeito desta lei, os decorrentes de origem comum. Aqui é o que está no Código do Consumidor, até comum. E da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Bom, aí aqui é interessante. Aqui é uma hipótese que poderia ser encaixada nessa questão da legitimidade do parlamentar, de forma isolada. Só que ele não foi arrolado como legitimado. Né? Aí vamos dizer que nem uma associação, nem uma entidade de classe, nem um sindicato, nem o partido político ingressou como a segurança. Mas existe uma situação que é comum, né? Que é comum a totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante, que é um partido político. Existe essa situação. Ótimo. Então, que se ingresse como... Aqui, o que deveria ter feito o legislador? Deveria ter feito do jeito que o legislador fez com relação ao mandado de injunção. Ingressa-se com mandado de segurança individual. Isso é o que a jurisprudência do Supremo, inclusive, quando ela aceita o parlamentar ser legitimado, ela está fazendo o que ela fez com o mandado de injunção. Como tem o mandado de segurança individual, então, na realidade, termina o quê? O legitimado e o mandado de segurança sendo individual, mas os efeitos dele vai ser o quê? Erga omnes. Por quê? Porque o objeto dele é direito difuso. Isso a gente pode extrair da ideia, por exemplo, do mandado de injunção individual, que o legislador mandou outra parte ou erga omnes estender os efeitos a toda e qualquer pessoa na mesma situação. Aqui eu poderia dizer, estender os efeitos a toda a coletividade, porque o direito é de toda a coletividade. Entendeu? Poderia o legislador aqui ter feito exatamente aquilo que fez o legislador com relação ao mandado de injunção. Teria sido uma coisa fantástica, porque se os mandados de segurança tivessem sido tratados, o mandado de segurança tivesse sido tratado exatamente na mesma situação do mandado de injunção, perfeito, estava tudo ok. Né? Mas não, foi limitar. Né? Então, isso é uma lástima, né? Ficou muito mal engendrado, e esse mal engendramento vem dificultando muito a compreensão e a incompletude, isso. E aí quem tem que completar as coisas, quem tem que completar
é o intérprete e aplicador. Olha, a lei, por mais intrincada que seja, por mais incoerente, por mais falha, por mais lacuna que exista, olha aí, não pode deixar de ser aplicado, porque o intérprete aplicador vai utilizar-se dos meios de interpretação, dos meios dos elementos hermenêuticos para chegar à compreensão do sistema legal, da ordem jurídica e da resolução do caso concreto. Esse aqui é o grande, ou como na linguagem aí bem moderna, é a grande sacada, né? É a grande sacada. Pois é, por aí assim, certo? Muito bem. Vem em seguida o artigo 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Ora, esse conceito do artigo 22, caput, é aquele mesmo conceito do artigo 103 do Código do Consumidor. Só que lá o conceito ficou bem explicitado porque definiu todas as espécies de direitos, né? Com relação ao direito difuso, ao coletivo estrito sensu e ao individual homogêneo. Aqui o legislador foi exageradamente conciso e ficou um dispositivo muito incompleto. No mandado de segurança coletiva, a sentença fará com o julgado. Ou seja, no mandado de segurança coletiva, a sentença, após o seu trânsito em julgado, produzirá efeitos, não é isso? Limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Como o legislador só definiu direitos coletivos em estrito sensu e individuais, homogêneos, ele se limitou a botar grupo ou categorias substituídos pelo impetrante. Substituídos aqui são esperam os direitos individuais. Grupo, categoria, exatamente ao direito coletivo estrito sensu. E nem colocou todo, podia colocar grupo, classe ou categoria. Quer dizer, é muita imprecisão terminológica, incompletude dos institutos jurídicos, da linguagem, falta de objetividade. Quis dar uma objetividade, mas de forma muito mal redigida e mal posta, que deixa mais dúvida do que certezas. Essa que é a realidade, certo? Mas, na realidade, o que nós temos aqui? O artigo 22, estendendo os efeitos da sentença, após o seu trânsito em julgado, a todos os membros, categoria, classe, se for difusa, toda a coletividade, todos os membros, categoria ou classe, todos substituídos se for direito individual homogêneo. Na realidade, a completude é essa, e é assim que deve ser lida a cabeça do artigo 22. Ok? Bom, aí em seguida vem o parágrafo 1º do mandado de segurança coletivo, dizendo que não induz litispendência para as ações individuais, ou seja, se você tem um mandado de segurança individual e um mandado de segurança coletiva, não há litispendência, você pode continuar com o seu mandado de segurança coletivo. Agora, os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Bom, a matéria aqui nesse parágrafo, a matéria foi tratada igual ao que foi tratado o mandado de injunção. Nós analisamos isso na aula passada e está bem, acredito que deve estar, quem assistiu a aula está bem vivo na lembrança do que eu expliquei aqui. Porque esse parágrafo ele corresponde àquele artigo 104 do Código do Consumidor, que é a não existência de litispendência entre um processo individual e um processo coletivo. Aqui é entre um processo de mandado de segurança individual e um processo de mandado de segurança coletivo. Não tem litispendência. Se tem os dois em andamento, se você quer continuar com o seu, continua, não tem problema, certo? Agora, se você diz, não, eu vou querer receber o resultado do mandado de segurança coletiva, eu vou me beneficiar, eu quero me beneficiar do resultado do mandado de segurança coletiva. Aí você tem que requerer a desistência do seu mandado de segurança individual. Bom, vem muitas dúvidas depois. O artigo 104 é diferente, eu expliquei isso com relação ao mandado de injunção, é diferente. Você pede a suspensão do processo individual e depois continua esse processo. Né? Aqui é diferente. Como é?
Aqui é o seguinte, você pede desistência. Se por acaso for negado o mandado de segurança coletivo por falta de direito líquido e certo, você tem direito a renovar tanto o mandado de segurança coletivo como o individual. Ok? Não tem problema. Agora, se for por não existir o direito subjetivo, mesmo todos os meios de prova estando presente e o que foi negado foi o direito subjetivo em si, aí, minha gente, o que é que acontece nesse caso? Como no mandado de injunção, não foi dado pelo legislador o remédio a ser buscado. E aí, como ele manda extinguir o individual, e como a situação é de tratamento isonômico para todos, a ideia que passa é de que você não pode renovar o mandado de segurança individual, nem o mandado de injunção individual. Essa é a ideia que passa pelo legislador. Certo? Por quê? Porque não pode ser regulamentado uma matéria em mandado de injunção para uma só pessoa. Se tem centenas, milhares que tiveram o seu direito negado e você não foi e você não foi contemplado. Agora, vem a outra história. Mas se você continuasse com o seu mandado de injunção individual e aqui no mandado de segurança coletivo individual, mandado de segurança individual, e fosse ao final, mandado de segurança coletivo denegado, não por falta de direito líquido e certo, mas por falta do direito subjetivo em si, certo? E no caso, o direito coletivo em si. Aí, se você conseguir transitar em julgado essa decisão do mandado de segurança individual, você vai ter um direito que a coletividade não teve. Isso é possível? Se isso é possível, então é possível também se renovar o mandado de segurança individual se foi negado o direito do mandado de segurança coletivo. Então, esse tema não está sendo explorado ainda. Essa lei é nova, de 2009. Professor, 2009 é nova, 11, 12 anos já. Novíssima. Porque não estão falando ainda. Quando a gente começar a ver a confusão aí, daqui a mais uns 10 anos, deve ter muita coisa já debatida sobre o assunto, certo? Bom, aí, minha gente, em todo caso, nós temos isso. Possibilidade de não existir litispendência e continuar os dois processos, possibilidade de eu querer aceitar a decisão coletiva, tenho que desistir do processo individual e, posteriormente, vou tentar ajuizar o mandado de segurança individual agora, mas cuidado, tem essas questões todas que vão ser, deverão ser e poderão ser enfrentadas, tá certo? Esse aqui é o detalhe. E também quem prossegue no seu mandado de segurança individual e tem um mandado de segurança coletivo negado, vai poder usufruir do seu direito individual? Pois é. E no mandado de injunção também. Mandado de injunção é questão de regulamentação de uma matéria. Mandado de segurança é assegurar um direito individual dentro de uma ordem jurídica vigente, né? Aí a coisa muda de figura um pouco. Então é preciso ter em vista esses detalhes, certo? Muita discussão pode surgir daí. A incompletude da lei, olha, a incompletude dos dispositivos legais, da matéria regulamentada, leva a toda essa polêmica, toda essa discussão e essas divergências, certo? Bom, aí aqui, em seguida, nós temos o parágrafo 2º. No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Nesse parágrafo 2º, nós temos o seguinte: no mandado de segurança coletivo, não pode haver a concessão da liminar sem antes ser ouvida a parte contrária ou a autoridade coatora sobre o pedido de liminar. Aliás, o legislador aqui é tão ultrapassado que ainda utilizou a expressão liminar. A lei do mandado de segurança era para renovar e inovar, não trouxe a linguagem da lei de 1951 ainda.
Ou seja, quem fez essa lei, quem redigiu e quem trabalhou nessa lei, não entendia uma vírgula de processo nenhum, nem coletivo, nem individual, nem teoria do processo, não entende de processo, nunca ouviu falar nem no que é uma tutela provisória, o que é uma liminar, o que é uma cautelar. Nunca ouviu falar nisso. Quem trabalhou essa lei nunca ouviu falar nisso. Talvez tenha sido aí uma pessoa de outra área e não a jurídica, eu não sei. Eu só sei é que a ideia que passa é essa, que é uma pessoa que não passou na porta da faculdade, porque na porta da faculdade corre o risco, né? Diz aí as más línguas, né? Nos corredores do foro. Se passar na porta da faculdade é um perigo, pode receber um diploma. Então, então é, é perigoso, né? Passar na porta da faculdade já fica com um diploma dizendo que é bacharel em direito. Então, isso é as más línguas, nos corredores de faculdade, nos corredores de faculdade. É que tem essa conversa. Eu não sei, não. É conversa ouvida em corredor de faculdade. Aqui eu não tenho como provar, não. É uma versão só. Tá certo, minha gente? Bom, então, minha gente, aí, na realidade, o que se tem nesse parágrafo segundo é essa ideia da não concessão de liminar, que, na realidade, a liminar é o que é? Tutela provisória, é uma tutela provisória, sem ouvida da parte contrária, certo? Que tem o prazo de 72 horas para se pronunciar só sobre o pedido de liminar, porque depois aí o mandado de segurança vai ter o seu segmento normal com pedido de informações, ouvido do Ministério Público, julgamento, etc, etc. Ok? Bom, aí é o que se tem em matéria de regulamentação de mandado de segurança coletiva. Pouco, pobre, incompleto, impreciso e cheio de controvérsia. Muito mal redigido. Tudo isso é o que sempre a doutrina fala da dificuldade, até de explicar os institutos pela sua, principalmente, incompletude de normas. Veio o mandado de segurança. Ora, você veio o mandado de injunção, que foi regulamentado numa lei com 15 artigos. Veio o mandado de segurança coletiva, 2 artigos foi dispensado para o mandado de segurança coletiva. Praticamente só existe isso. O restante você segue o mandado de segurança individual e muitas coisas não se casam, não se fecha o raciocínio, não se harmoniza, não há congruência das coisas, certo? Então, é muito interessante ver esses aspectos, estudar, aprofundar, para poder a gente enxergar coisas melhores aqui. Só dá para enxergar com muito estudo, para ajudar a compreender os institutos aí, tá certo? Bom, minha gente, nós agora estamos faltando 2 temas aí. Um é sobre a ação de a ação de responsabilidade das empresas contra atos do Estado, que é a chamada ação de anticorrupção das empresas, e a questão das ações em matéria eleitorais, né? Ações em matérias eleitorais. Acredito que talvez umas 3 aulas, no máximo 4, a gente possa concluir a matéria no que diz respeito ao programa, a tudo aquilo que se dispôs a falar, né? Sobre principalmente os temas desse semestre. Na segunda-feira, nós vamos iniciar exatamente com a lei anticorrupção das empresas, tá certo? Na segunda-feira também eu já estou trabalhando com a distribuição da terceira avaliação, da terceira prova, da terceira questão, tá certo? Para trabalhar, você já sabe, é uma questão só do prazo que eu vou dar, mas você já sabe qual é a questão, já disse repetidas vezes, falar sobre a evolução do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil, os instrumentos de controle de constitucionalidade, quantos são e o objeto de cada um, né? Os efeitos da decisão no controle de constitucionalidade concentrado, no que tange a modulação quanto ao
tempo quanto aos destinatários, quanto ao objeto, certo? Pelo menos sobre esses 3 aspectos, certo? E explicitar as espécies de controle de constitucionalidade. Está aí a questão, tá vendo? Eu apenas estou dizendo que segunda-feira eu vou dar o prazo para outra segunda entregar. Olha, você já pode fazer nesse final de semana, quem quiser. Tá vendo? É assim, minhas coisas são bem claras e de forma muito aberta, porque o que eu quero é que vocês pesquisem, que vocês trabalhem, que vocês aprendam a redigir e a trabalhar, porque é o instrumento com que vai se trabalhar o resto da vida. E que vocês estudam, aproveita aí, olha, tem aí 10, 12 dias para estudar e fazer uma boa prova, uma boa redação, isso é o que vale, tá certo? Tirar a nota boa, certo? Que é o que vocês querem. Mas não é só querer, tem que fazer alguma coisa também. E para ajudar a fazer alguma coisa, eu já vou dando a matéria, certo? E no decorrer da próxima semana, logo eu dou a nota da segunda prova, se Deus quiser, já estou corrigindo e terminarei, concluirei e passarei para vocês, tá certo? Mas segunda-feira a gente vai trabalhar com a lei anticorrupção das empresas, viu, Túlio? Certo? Tá bom? Bom, então aqui, mais uma vez, hoje é sexta-feira, né? Já. Sexta-feira, bom dia, bom final de semana, bom trabalho, bom usufruto do final de semana, bom tudo que vocês forem fazer, tá bom? Para vocês todos, muita felicidade e até segunda-feira, se Deus quiser. Tá certo? Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Final de semana todo. Cadê meu Deus? Encerrar.